Richard Griffin, nascido a 1 de agosto de 1960, de nome artístico Professor Griff, é um rapper artista de spoken word, palestrante e mestre de artes marciais americano. Atualmente reside em Atlanta. Foi membro do grupo de rap Public Enemy, atuando como ministro da informação do grupo antes de sair devido a uma controvérsia relacionada a declarações homofóbicas e antissemitas feitas durante as suas entrevistas. Griffin nasceu em Roosevelt, Long Island, Nova York. Antes de se tornar famoso e depois de servir no exército do ZUA, fundou uma empresa de segurança chamada Utility Force para fazer segurança e festas. Mas é mais conhecido por sua equipa de segurança S1 Double, vestida com uniformes militares, que excursionou com os Public Enemy, fornecendo segurança e realizando coreografias militares no palco. Atualmente faz palestras políticas sobre a sociedade e a indústria musical. Tem um programa de rádio na internet chamado World Star Hit Radio e ministra aulas sobre o Kybalion e os 7 princípios herméticos para o autodomínio. Antes do lançamento do It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, o Professor Griff, como Ministro da Informação, concedeu entrevistas à revista do Reino Unido em nome de Public Enemy e fez comentários homofóbicos e antissemitas numa edição de 1988 da revista Melody Maker. Disse: "Não há lugar para gays. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, foi por esse tipo de comportamento. E se os palestinos pegassem em armas, entrassem em Israel e matassem todos os judeus, estaria tudo bem." Houve pouca controvérsia até 22 de maio de 1989, quando Griffin foi entrevistado pelo Washington Times. Na época, os Public Enemy desfrutavam de uma atenção sem precedentes da mídia com o single Fight the Power, da trilha sonora do filme Faça a Coisa Certa, de Spike Lee. Durante a entrevista com David Mills, Griffin declarou: "Os judeus são responsáveis pela maioria das maldades do mundo." Quando a entrevista foi publicada, houve uma tempestade mediática e a banda viu-se sob intenso escrutínio. Griffin foi demitido. Saiu ou nunca saiu? O cofundador da Def Jam, Rick Rubin, já havia deixado o selo na época. Em seu lugar, ao lado de Russell, estava Lyor Cohen, filho de imigrantes israelenses, que havia dirigido a Rush Artist Management desde 1985. Antes que a poeira sentasse, Cohen afirma ter organizado uma visita privada da banda a um museu do Holocausto. Na tentativa de amenizar a situação, Cohen pediu desculpas em nome de Griffin e demitiu-o logo de seguida. Griffin, mais tarde, juntou-se novamente ao grupo, provocando mais protestos, levando Cohen a dissolver brevemente a banda. Quando Public Enemy reuniu-se novamente, devido à crescente atenção da imprensa e à pressão da hierarquia da Def Jam, Griffin não estava mais na banda. Griffin, posteriormente, expressou publicamente remorsos pelas suas declarações após uma reunião com a National Holocaust Awareness Student Organization em 1990. No seu livro de 2009, intitulado Analytes, Griff, mais uma vez, admitiu os erros em sua suposta declaração de 1989, para dizer que os judeus são responsáveis pela maioria da maldade que ocorreu ao redor do globo. Eu teria que saber sobre a maioria da maldade que ocorreu ao redor do globo, o que é impossível. Eu não sou melhor conhecedor que Deus. Deus é. Além disso, não apenas sabendo disso, eu teria que saber quem está no cerne de todos os problemas do mundo e depois culpar os judeus, o que não está correto. Griff também afirmou que as suas palavras foram tiradas de contexto e que a gravação nunca foi lançada ao público para uma audição imparcial. Em uma entrevista no YouTube, em 2 de agosto de 2018, Professor Griff relembrou uma das suas muitas conversas longas com o executivo musical Lyor Cohen, dizendo que costumavam ter debates respeitosos sobre história. Eu falei sobre a história dele e do povo dele, sobre os Ashkenazi. E quando eu disse a ele, ele não conseguiu lidar com isso. E eu fiquei tipo, tudo bem. O que hoje é conhecimento comum, todo mundo está falando sobre isso.
Você entende o que eu estou a dizer? As pessoas estão a escrever livros sobre isso. Griffin abraçou uma forma radical de afrocentrismo, muçulmano, cristão, judeu. Aqui está algo que eu pensei que vocês soubessem. Há apenas um Deus. E Deus é um. Os ricos não louvam ninguém. Após a sua saída dos Public Enemy, Griffin formou seu próprio grupo, os Last Asiatic Disciples. Os álbuns de Griffin tinham um estilo islâmico e afrocentrado, combinados com letras cada vez mais em formato de spoken word. Ele era membro da Nação do Islã, o que era referenciado em suas letras e títulos de álbuns como artista solo. Outro tema geral em suas letras é a conspiração da nova ordem mundial. Em 27 de agosto de 2017, Professor Griffin casou-se com a sua amiga de longa data, Soleil, anteriormente casada com o cantor de R&B, Genuine. O casal conheceu-se há 27 anos e retomou o relacionamento depois que Soleil e Genuine se divorciaram.